Bom dia, hoje é dia 23 de novembro de 2021 e nós estamos aqui na aula síncrona de metodologia da pesquisa em dança. Hoje eu estou falando um pouco sobre metodologia, a metodologia que vocês vão escolher para a pesquisa de vocês, né? Por quê? Porque nem todo mundo vai ler tudo que está lá na nossa sala. E aí, como eu estava aqui falando um pouco antes de começar a gravar, na sala do NEAD, né, no ambiente virtual de aprendizagem do nosso curso, tem uma biblioteca com acervo textual que tem um livro grande sobre métodos de pesquisa que vai passar por variados métodos e tem alguns textos específicos sobre análise textual, entrevista narrativa, estudo de caso, histórias de vida e narrativa, pesquisa-ação, pesquisa documental, pesquisa etnográfica, pesquisa experimental, pesquisa participante, que eu estou dizendo, vocês não têm que ler todos esses textos. Seria interessante a gente saber por onde vai andar a pesquisa de vocês para eu indicar, né, os textos que vocês deveriam ler. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, pesquisa participante. O que é? É uma pesquisa em que eu tenho uma amiga que está em Portugal, ela está fazendo um doutorado, ela é da área de dança do ventre, e ela estava pesquisando dançarinas egípcias. E aí era um olhar de quem estava fora, né? Ela de fora, olhando a prática de dança de quem estava dançando no Egito. De repente, ela foi convidada a dançar também no Egito, profissionalmente. E aí isso transformou a pesquisa dela numa pesquisa participante, porque aí, além dela ver o cenário que ela estava focalizando, das dançarinas que estão lá, ela entra como também sendo uma pessoa que ela pode pesquisar, né? Ela participa desse meio, desse ambiente que ela está observando. Então, se você estiver focalizando algum fenômeno, né, da sua pesquisa, do qual você faça parte, é legal você. Ih, Larissa, muita coisa para contar. Depois a gente marca, porque é um babado. A Thaís Baptista, ela é muito legal. Enfim, mas se você estiver fazendo parte desse contexto, você pode ser, aí seria uma pesquisa participante. Por exemplo, você pode pesquisar o cenário da dança em Brasília e você é parte desse cenário, então você entra nessa pesquisa participante. Um estudo de caso, ele vai falar bastante sobre algo que aconteceu. Pode ser um estudo de caso que aconteceu com você, mas pode ser um estudo de caso que aconteceu com outra pessoa. Se eu, por exemplo, quiser, continuando nesse mesmo exemplo, eu, Cíntia, falar sobre o caso da Thaís, que dançou no Egito, eu estou fazendo um estudo de caso. Está vendo que é o mesmo tema, mas a gente pode abordar com métodos diferentes? Aí eu vou falar sobre esse caso que ocorreu com essa pessoa. Aí seria um estudo de caso. Aqui tem histórias de vida, né? E narrativa. Você pode falar sobre a história de vida de alguém que você considere relevante para o fenômeno que você está pesquisando. Por exemplo, eu posso pegar, ainda no campo, do mesmo campo que eu estou falando, eu posso pegar uma pessoa que está viva e que tem uma história de vida longa com a dança do ventre, por exemplo, a Suher Zak ou a Fifi Abdo, que estão lá no Egito, ou eu posso pegar aqui no Brasil uma pessoa, a Lulu, que foi uma pessoa que teve uma trajetória longa com a dança do ventre, e eu fazer uma pesquisa sobre a história de vida dessa pessoa. Análise textual é quando você tem, vamos supor, né, para quem está montando um acervo de alguma coisa que existe pouca coisa, mas tem alguns textos, você pode analisar os textos que existem sobre aquele fenômeno. Se eu não me engano, acho que Cacá está indo por aí com frevo, analisando textos que falem sobre o fenômeno, e aí ela vai chegar às conclusões dela. O que mais? Pesquisa-ação. É uma pesquisa que você faz uma intervenção, você propõe uma ação naquele ambiente que você pesquisa, por exemplo, numa escola. Você vai chegar na escola, você quer saber como que é a dança naquela escola. Por exemplo, as pessoas que estão fazendo estágio comigo, elas estão vendo como é que a dança está inserida no ensino médio integrado a eventos.
E aí você pode fazer uma pesquisa-ação propondo uma aula, uma intervenção de dança naquele ambiente que você também está pesquisando. Porque você talvez acredite que sempre você vai ter que ter uma hipótese. Eu vou fazer isso porque eu acredito que essa ação vai trazer benefícios X, Y para aquele ambiente. Pesquisa documental. De repente, você sai pesquisando os documentos que existem. Por exemplo, se eu quisesse falar sobre Brasília, né? Tem um livro que foi feito sobre Brasília, que foi muito feito com pesquisa documental. Inclusive, a professora Suzy Martinelli é uma das autoras. Elas saíram coletando, ela e a Yara, documentos da inauguração de Brasília, quem dançou, quais foram as primeiras escolas de dança que foram criadas aqui. Isso aí tudo você vai pesquisando documentos, não necessariamente são livros, textos e artigos, né? Você vai atrás de documento de jornal, de documento até, de repente, se você precisar achar, sei lá, passagem aérea, passagem de ônibus, documentos pessoais, né, de quem estava ali naquele espaço. E por aí vai, gente. Eu vi que tem aqui uma pergunta da Priscila. Quem quiser saber mais sobre a prática com pesquisa ou a prática artística com pesquisa, tem várias nomenclaturas. Eu recomendo ler a Ciane Fernandes, a tese do Diego Pizarro e o livro Practice as Research in the Arts, do Robin Nelson. Ai, que bom, eu vou fazer o seguinte, de repente eu vou atrás de textos desses que você está recomendando, Priscila, e coloco lá no acervo textual para facilitar a vida das pessoas. Eu vou até copiar isso aqui que você está falando e deixar aqui numa notinha para mim, para eu não esquecer. Eu vou mandar para mim mesma. Pronto, assim eu não esqueço. Muito bem. A professora Raquel falou hoje sobre prática como pesquisa, porque esse é o meu foco. Fala um pouco para nós aqui, Carol. Carol, fala um pouco. Você consegue? Consigo. Por favor. É porque eu quero pegar várias metodologias que a gente aprendeu durante o curso, né? Várias práticas pedagógicas e reunir elas e criar um produto artístico, né? Que combine voz e dança, principalmente com pessoas que não saibam cantar. Dançar não vai ter o foco da dança, né? E da voz, só que pensando numa pedagogia que seja simples, que seja acessível. Por exemplo, eu começaria com exercícios de respiração para uma respiração que te auxilia a ter presença, a se concentrar, a controlar as suas emoções ou até a sentir, né? Assim, uma respiração que seja consciente, né? Aí depois um trabalho de conscientização do movimento usando o Laban, porque eu li um livro dele e eu achei massa. Um livro não, eu li um livro de uma pessoa que falou sobre ele e eu achei massa como que tem várias propostas, né, e vários tópicos assim que realmente fazem todo sentido e dá para trabalhar de forma simples, só para trazer uma conscientização, possibilidades para qualquer corpo, né? Aí depois viria a música, que eu pensei em usar Gelewski, né, que é usar aqueles desenhos, as cores, criar um ambiente interativo, em que você entra e assim, a gente vai dançar, hoje a gente vai praticar tal música, tal melodia, e assim, fazer um desenho na sala daquela melodia, para que aquela pessoa já consiga começar a visualizar a música junto com a dança, junto com o movimento, porque a teoria musical é um universo. Só que para o básico, você não precisa compreender tudo, você só precisa sentir o que você está fazendo
e já fazendo esse desenho na sala, nas paredes, você já cria um universo e fica mais simples. Aí depois eu viria para voz, né? Para voz mesmo, mas aí já seria um trabalho de destravar, né? Porque eu mesma eu ainda tenho um pouco de trava para falar, né? Eu falo assim, ó, eu não articulo. E isso aqui é herança de autoestima ruim, sabe? De traumas, por incrível que pareça, porque aí você não quer falar, você quer falar pequenininho aqui, assim, escondidinho. E tem vários trabalhos para destravar isso aqui, faz uma diferença na vida de qualquer pessoa, mexer aqui, né? Essa coisa, assim, e ir se libertando, sabe? Aí depois eu iria pegar todo esse trabalho, iria pedir para que cada um selecionasse uma música, algo que quisesse trabalhar, daí a gente procurar uma similaridade, montar um esqueminha, e aí trabalhar nessa cena com cada pessoa e trazer elementos dramatúrgicos, né? Mas aí trabalhar eles bem objetivamente, né? Só para a gente criar uma cena bem estruturada e o trabalho não ficar jogado. E aí a apresentação no final, né? Daí seria um super trabalho em conjunto, né? Assim, de aulas bem amplas, bem para todo mundo, e depois um trabalhinho que vai focando em cada um, ajudando, mexendo, resolvendo. Daí o meu TCC seria isso. E aí, esse trajeto de pesquisa que você está contando para nós configura a prática como pesquisa, a prática isso, artística como pesquisa. é. Legal. E o que a Raquel falou sobre isso? E a Então, Priscila está te perguntando o que você já leu sobre isso. pois então, eu não li nada sobre isso, eu não achei, porque eu realmente tenho uma dificuldade de achar referência, assim, eu vou pesquisar e eu caio na dark web, não sei por quê, sabe? Eu pesquiso uma coisa e eu não acho o tema, não acho uma Como pesquisa assim, meu legal. Deus? Você quer na Dark Web? Não! Socorro! É Amiga, sério. aprende a pesquisa booleana. Você coloca os termos, coloca as chavinhas. Era legal a gente falar sobre isso. Coloca o que você quer achar em PDF. Coloca, enfim, Umas é coisas mais fácil do que você pensa. Pois é, porque eu sempre vou pesquisar e eu caio em uns sites assim de uma galera que parece que falou assim: ah, hoje eu acordei, hoje eu vou falar sobre isso. E escreve. Aí eu fico lendo assim, eu fico, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tô perdendo meu tempo. Aí assim, eu ainda não li nada e eu ouvi hoje falar sobre essa prática como pesquisa. Porque assim, eu não estava querendo me aprofundar por exemplo, em Gelewski. Eu não quero me aprofundar nele, eu quero pegar coisas que ele usou, dados, e para assim, criar a conceituação teórica, né? Eu não quero não quero entrar muito em Laban, não quero entrar muito na teoria musical, eu quero realmente pegar e pesquisar na prática mesmo, sabe? Pegar a prática e tornar essa prática o foco da pesquisa, sabe? Esses fazeres, buscar no acontecer o que acontece. Isso no livro esses dias. É mais esse foco mesmo, é o prático. Tá, Priscila, você já leu coisas? Porque eu não sei, mas eu tenho a sensação, olhando aqui os textos que tem disponíveis, de que é algo bem ligado à somática. Ou eu estou enganada? Ou quem conhece aqui, acho que Edson conhece também, né? Eu já li algumas coisas sobre prática com pesquisa, e aí não necessariamente é somático, né? O Diego ele traz assim a somática na tese dele, a Ciane também ela trabalha muito com somática,
Mas o Nelson, por exemplo, ele fez um compilado de práticas, né? Essa prática, pelo que eu andei olhando, ela não tem assim uma regra que ela acontece assim. Tem tem tipo assim, o caminho que você percorre sempre vai ser meio que único assim, a sua prática com pesquisa, ela vai ser meio que única. E aí parte disso mesmo, é da prática que aí você reflete e que aí depois você pratica de novo, aí você reflete e que às vezes pode sem querer você querer essa metodologia e acabar não fazendo ela também. Ela é uma metodologia assim que você tem que estar muito focado no que acontece na prática e aí você tem que refletir, fazer as relações do que você reflete e voltar para a prática. Porque senão, às vezes, você pode estar fazendo ou uma pesquisação, ou uma prática com teoria, é uma prática como pesquisa, não uma prática com teoria. É diferente, né? Não é uma pesquisa qualitativa nem quantitativa, como dizem. Acho que o Diego fala isso na tese dele, a Ciane também fala um pouco sobre isso. Eles falam que o conhecimento está na ação. Então, aí, quando você percebe essa ação, você reflete sobre essa ação que ela já acontece, é aí que você começa a trazer as relações do que você já estudou dentro dessa prática, né? Eu também fiz a apresentação do Digital Selvagem, que foi um TEAC que a gente fez com o Diego. A metodologia que a gente fez foi prática com pesquisa. E aí, assim, nessa que a gente fez, desse estudo com essa metodologia, ele já chegou num lugar bem amplo, né? Já foi bem aberto, assim. Por exemplo, a gente chegou e a gente criou um brainstorm sobre que temática que a gente quer falar, sobre o que a gente quer trazer, o que a gente vai fazer. Foi tudo acontecendo no processo e não tinha não tinha. Ah, a gente vai fazer uma apresentação final, como, por exemplo, a Carol tem. E não quer dizer que não possa ter, é só dizendo como foi o nosso processo mesmo. O nosso foco foi no processo e a metodologia, a forma que a gente utilizou a metodologia, ela foi acontecendo no processo, nos encontros, né? Não tinha uma estrutura prévia, por exemplo, Carol criou uma estrutura, né? Para como ela vai querer colocar essa prática. Nossa, não existia isso, acontecia no momento. Mas não quer dizer que não possa ser como a Carol está propondo também. Ela já está querendo trazer algumas coisas, e aí na prática ela vai descobrir o que é que ela vai colher ali, refletir e trazer mais práticas, né? O que o Diego sempre fala é que às vezes a gente pode se perder e sair com o foco da prática. Vou querer ouvir um pouco o Edson também. Fala, Edson. Então, assim, o que eu tenho uma autora que, se eu não me engano, ela é francesa, o nome dela é Sylvie Fortin, e ela insere nessa seara da prática como pesquisa os estudos etnográficos e os estudos autoetnográficos, porque o entendimento dela é que para entender como que a prática opera no processo de pesquisa, é importante entender quem é a pessoa que pratica. Então, nesse sentido, a compreensão do sujeito como criador é fundamental, né? Então, a autoetnografia entra justamente para poder trazer embasamento teórico para poder compreender, por exemplo, Priscila se identifica como mulher. Mulher. O que é o arcabouço mulher? Ela se identifica como uma pessoa de ascendência indígena. O que é o arcabouço da ascendência indígena? Fazer esses cruzamentos, a autoetnografia, né? Uma pesquisa de entendimento do que é o sujeito, é a base teórico-metodológica para poder justificar mesmo assim, por que é que Priscila, quando produz dessa maneira, né? Então, extrapola, assim, não fica no que poderia ser relativamente superficial ou raso ou embasado nos próprios achismos e encontra nessa construção de sujeito Priscila os porquês, as razões
pelas quais Priscila, quando pratica, o faz dessa forma, né? Então ela é assim, tipo, Sandra Maier, que é uma figura que trabalha muito com dramaturgia em dança também, né? Ela também usa muito a Fortran. Eu não sei, eu não li a tese do Diego. Eu tenho um pouco de resistência assim com esse ideário de somática que é muito cura de si. Então eu fico um pouco assim, isso é uma resistência minha, né? Mas a abordagem somática enquanto pensamento eu acho super interessante, porque ela prevê um tempo e um silenciamento para poder compreender como que aquilo se processa. Aí, quando você pega a abordagem somática, nessa ideia de silenciamento, de o que é que está se processando no meu corpo, e associa a autoetnografia para buscar essas possíveis razões do porquê que você, como mulher, opera dessa maneira, o que é diferente de outras mulheres, quantas mulheres existem na Priscila, né? Aí eu acho que eu consigo, na minha cabeça, porque na escrita não é fácil, né? Eu consigo entender quais são as várias camadas que envolvem. Por isso que quando eu trouxe lá no início da disciplina que a minha pesquisa ela tinha esse caráter autoetnográfico, foi justamente nesse sentido de, tá, beleza, eu monto um trabalho desta maneira, eu faço essas escolhas, mas por que eu faço essas escolhas? Aí é onde entra a autoetnografia, a autobiografia, enfim. Muito obrigada. Alguém levantou a mão de novo ou vocês estão com a mão levantada? Porque Eu, já eu tá. queria falar, mas eu não sei se tem uma outra pessoa antes de mim. Não, não tem. Se tem, não levantou a mão. Ó, Deixa eu só tá. colocar aqui, eu vou colocar aqui no chat, que a Carol falou que está com dificuldade de pesquisar. Esse aqui, gente, é importante. Eu vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, para quem não está aqui, sobre pesquisa booleana, que é interessante para pesquisar coisas no Google e não cair na Dark Web, como disse Carol. Mas fale, Priscila. Eu achei curioso o Edson falar da etnografia, porque eu participei de eu participei de um TCC na qual o nome dele é Otávio, né? Ele é das artes cênicas e o TCC dele, ele utilizou a metodologia prática como pesquisa, né? E eu participei com ele dessa prática porque a gente vivenciou uma mesma experiência que foi fora do Brasil e tal, e aí ele queria fazer essa prática, mas como deu pandemia, aí eu falei para ele que como a gente tinha feito juntos, então ele poderia aplicar em mim. E aí o Diego participou dessa banca, até tinha indicado para o Otávio para ele chamar o Diego. E aí o Diego tinha dito sobre isso, que ele achava que o trabalho dele, o TCC dele, era muito mais etnográfico do que uma prática como pesquisa. E aí eu fiquei me questionando assim, porque para o Otávio ele fala, não é uma pesquisa etnográfica. Ele traz lá todo isso que você falou, Edson, sobre a pesquisa etnográfica. Eu acho que dentro do TCC dele tem essa tem essa escrita etnográfica. Eu não sei como é que é, porque eu não conheço também como é que é a pesquisa etnográfica. Mas eu acho que tem todo esse relato dele, todo o processo dele de como ele chegou nessa prática, né? E aí, e aí eu queria entender, assim, pelo Diego, por que que ele não acha que a pesquisa etnográfica está dentro da prática com pesquisa, né? Porque você falando, para mim faz muito sentido, até porque a metodologia, ela é meio que cada um faz o seu, não existe assim, ó, é esse passo a passo assim, fechadinho, pronto e acabou. É literalmente cada um faz o seu
e meio que você fala mais ou menos qual é o caminho que você percorreu. E aí, nesse cada um faz o seu, a pesquisa etnográfica faz muito sentido, porque daí você conhece quem é essa pessoa que está fazendo essa metodologia, né? Está fazendo essa prática, né? E o Nelson, ele traz 3 saberes, que é o saber que você já tem, que você conhece sobre a sua prática, tem a prática que você faz e tem o que você vai estudar sobre essa prática, né? Tem, que está fora de você que você vai buscar. É mais ou menos esses 3 saberes que o Nelson fala nesse compilado que ele fez sobre várias práticas que ele foi lendo, estudando, e aí ele meio que foi vendo esses caminhos assim que as pessoas chegam. Você está falando desse livrão dele, Practice as Research in the Arts, a prática como pesquisa em artes? É desse livro? Isso. Você tá falando? É Você acessou ele? Porque eu estou olhando aqui para comprar, o mais baratinho que eu estou achando é R$ 378. É porque o Otávio, ele lê o livro todo, né? Tá. Ele é fluente e tal, então para ele lê o livro todo, ele sabe. E aí ele que estava me falando sobre, né? Então, aí ele me passou um textinho que ele falou, ó, esse trecho aqui é interessante para você saber do que ele está falando da metodologia. Sobre a sua pergunta, Priscila, o Otávio saiu prejudicado? Não. Então, é isso que eu ia falar. Pensamentos são múltiplos. O fato de um professor que está na banca considerar que a etnografia não faz parte da prática, isso é uma questão própria. Isso não desvalorizou a pesquisa do menino, né, do Otávio. Ele continuou tendo a validação acadêmica que ele foi buscar na defesa de TCC. Porque vocês vão perceber, pesquisa traz visões diversas. O que a gente vai observando, principalmente na dança, que é uma área nova, né? Não seria nova, porque já está aí há milênios, na prática, inclusive, na Grécia Antiga, a dança fazia parte dos estudos, né? Essa coisa de dizer que botar a dança na escola é novidade, isso aí é super velho. Quem conhece Aristóteles sabe que ele já lá, milênios atrás, estava dizendo a importância da dança para a formação do cidadão, do ser humano. Mas como nesse mundo acadêmico que se configura hoje, né, na nossa contemporaneidade, a dança acabou sendo tendo uma entrada mais recente, muitas das opiniões, das considerações, das formas de pensar, elas vão divergir, e isso não é ruim, isso é bom. É bom. Se todo mundo pensasse igual, a gente não estava na academia, a gente estava numa seita. Se todo mundo da dança pensasse igual, era uma coisa fanática. Então, o fato de um pensar uma coisa, outro pensar outra, isso aí, esse embate, esse atrito, esse conflito, isso é muito positivo. E é ótimo que na defesa de TCC de uma pessoa venha um professor que tem uma visão diferente, porque isso só traz riqueza. É tudo rico, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Isso é uma coisa que eu agora, depois de velha, de já doutora há anos, meu doutorado eu defendi em 2014, agora em 2021, porque eu estou montando minhas coisas de história da dança do ventre, estou entendendo melhor, inclusive retomando uma coisa que eu fiz no meu mestrado, agora que eu entendi isso. Porque eu também tinha essa coisa, eu ficava, mas um disse uma coisa, o outro disse outra, um terceiro disse uma outra coisa. É porque a gente tem que se achar no meio disso. A gente vai achar textos dizendo coisas divergentes, a gente vai achar textos dizendo coisas muito diferentes uns dos outros. Isso é maravilhoso. Que aí a gente tem que se buscar no meio disso. E outra, a gente não precisa se manter, né? Eu já vi muita gente, tipo Isabel Marques, ela fala, usam meus de 1990, eu já não penso mais daquele jeito. A gente muda, né? Graças a Deus, porque senão a gente era uma pedra. E nem a pedra também muda, né? Se ela for rolando, se bater alguma coisa, vai mudar a pedra. Então, nem sei o que a gente seria se a gente não mudasse. Ok? Agora, eu gostaria, né, que vocês me dissessem mais ou menos o que estão pensando em pesquisar, para a gente pensar, porque
Edson, Priscila e Carol já mais ou menos têm uma clareza da metodologia que vão utilizar, né? Aí as outras pessoas eu não sei se tem, né? Alessandra, Larissa, Lucas, Luane e Jennifer. Se puderem, tiverem condições de abrir microfone ou digitar no chat, o que vocês estão pensando? Qual seria o tema? Qual seria o objeto? Para a gente pensar nessa coisa do caminho, que é a metodologia em si, né? Eu vou fazer primeiro uma coisa, depois outra, e aí eu vou chegar em tal e tal resultado. E não precisa estar com nada definido, gente. Mesmo sem ter nada definido, a gente pode conversar. Certo, você ainda não escolheu o método, Alessandra, mas eu imagino, pelo pouco que a gente conversou, que você fará uma pesquisa-ação. Estou enganada? Que é uma pesquisa com uma proposta de intervenção numa escola. Era isso? De levar o samba, né? Criar uma aula. Então, eu estando correta, eu sugiro que você entre lá no nosso curso e leia sobre pesquisa-ação. Tem aqui um texto para você compreender melhor os procedimentos e, inclusive, para você colocar, porque tem uma parte lá no nosso pré-projeto que é metodologia. Aí, na metodologia, você vai dizer, farei uma pesquisa qualitativa, utilizando a metodologia da pesquisa-ação. Jennifer, sim, posso explicar. Você chegou atrasada? Porque eu expliquei no começo, está até gravado. Mas eu posso falar de novo. Larissa, você está falando da histórias de vida... Não, da entrevista narrativa? Porque a entrevista não é exatamente um método, isso é um instrumento. A entrevista é um instrumento, o método já seria algo... Vou repetir, então. Existem muitos métodos diferentes de pesquisar. Todo mundo precisa fazer a pesquisa bibliográfica. Seja qual for o método que você vai utilizar, a pesquisa bibliográfica tem que estar incluída ali. Então, geralmente, a gente começa com uma bibliografia que a gente vai selecionar e a gente vai ler, vai compreender melhor o tema, e aí a gente vai propor. Se, no caso, eu estou falando aqui com a Alessandra, vou dar ela como exemplo. A Alessandra parte de uma hipótese de que é importante a inserção do samba como tema do currículo escolar. Essa é a hipótese dela. Talvez o objetivo geral fosse demonstrar que o samba é um conteúdo relevante para as aulas de dança no conteúdo das artes, no currículo oficial da educação básica. Talvez, se ela fizer um recorte, aí ela vai dizer do ensino médio ou do ensino fundamental. A Alessandra vai usar como método a pesquisa-ação, que é você ela vai até a escola, se não puder ir fisicamente, ela vai compreender como a escola funciona, talvez entrar em sala, como os estagiários estão fazendo comigo no ensino médio, entender como funciona a dinâmica da escola, entrevistar professores, entrevistar estudantes e depois propor uma ação, que no caso pode ser uma aula, pode ser um workshop, pode ser uma semana de valorização do samba na escola. Ela vai pensar de que maneira ela vai fazer isso. Então, esse método que eu estou falando muito resumidamente aqui, muito superficialmente para vocês, é o método da pesquisa-ação, que a Alessandra vai ler no NEAD, ela vai ler um texto específico para isso, para ela se fundamentar e fazer a pesquisa dela acontecer. Se você estiver pesquisando um fenômeno que tem pouca coisa publicada, mas tem muito documento, você vai fazer uma pesquisa documental. Você pode fazer um levantamento documental, e eu dei como exemplo um livro que foi feito aqui sobre a história da dança em Brasília. Você vai olhar nos jornais, em tudo que tiver publicado, nos cartórios, né, os registros dos acontecimentos de dança
em Brasília, você pode pegar a fundação das primeiras escolas, você pode ir atrás de lei, legislação, isso é uma pesquisa documental. Você pode também fazer uma pesquisa etnográfica, como Priscila e Edson estavam falando. A pesquisa etnográfica ela é bem complexa, porque ela é da área da antropologia, ela requer um preparo muito grande do pesquisador. Eu fiz uma pesquisa etnográfica quando pesquisei dança do ventre no mestrado. Eu fui até o Egito, então eu fiquei imersa naquele ambiente. Eu vivi lá, morando numa casa de uma família egípcia durante 30 dias e compreendendo a cultura deles para entender a dança ali, naquele ambiente. O que eu queria ver a dança fora do cenário de entretenimento. Eu queria ver a dança que uma família tradicional que vive o cotidiano do Egito, como é que é essa dança para eles. E isso aí foi uma imersão que eu fiz. Então, isso é uma pesquisa etnográfica. É quando você se aproxima de um... foi lindíssimo. Tem os vídeos, tem os relatos, foi emocionante. Porque tudo que a Graziela Rodrigues, que é uma dançarina que tem um método, bailarino, pesquisador, intérprete, ela falava como se preparar e dos momentos de virada, porque assim, você chega no ambiente e não necessariamente as pessoas vão confiar em você. Ainda mais eu cheguei lá com filmadora, na época o celular não fazia isso, né? Foi em 2005, eu não tinha celular que filmava, eu estava com uma máquina grande, o povo ficava muito desconfiado, o que essa mulher está fazendo aqui? Só que lá pelo 12º dia, eu não vou lembrar agora, a 1h à noite, finalmente conseguiram mostrar para mim como é que era aquela dança. Eu fui convidada a dançar com eles na sala de estar, vendo televisão, que passava clipe e tudo mais. Era por volta de meia-noite, sei lá, era de madrugada, eu só lembro disso. Foi muito emocionante, porque aí finalmente eu tive a experiência mesmo, porque até então eles estavam desconfiados, ou então faziam as danças meio que para me mostrar, né? Para você entrar nesse universo é bem complexo. Então, isso seria uma etnografia. O Edson também mencionou a autoetnografia, que é você se incluir como uma pessoa da pesquisa, que tem a ver também com a pesquisa participante, que eu dei como exemplo, se você vai pesquisar o universo da dança de Brasília e você faz parte desse universo, você é participante, então é uma pesquisa participante. De que forma você vai se preparar? Quais são as abordagens que você vai escolher para se compreender no meio desse cotidiano da dança nesse espaço, nessa cidade ou no bairro? Isso aí você vai escolher. Então, para que eu possa ajudar vocês a dizer, porque não precisa vocês lerem tudo que está aqui na nossa biblioteca, que é aqui, ó. Metodologia da pesquisa em dança, nossa biblioteca, acervo textual. Aqui no acervo tem estudo de caso, tem histórias de vida e narrativa, pesquisação, pesquisa documental, pesquisa etnográfica, pesquisa experimental, pesquisa participante. A pesquisa experimental seria você conduzir um experimento. A gente usa ela pouco em artes, mas eu já vi acontecer, por exemplo, você pode ter 2 grupos fazendo aulas com você. Para um grupo, você faz uma determinada sequência, aí você, por exemplo, você quer mostrar que o alongamento é importante para soltar o quadril nas danças de matriz pélvica. E aí, para um grupo, você dá bastante alongamento e para o outro você não dá. E aí você depois compara esses 2 grupos e diz, olha, o pessoal que alongou ficou com o quadril mais solto. Isso aí a gente usa menos, mas é possível também. E 1000 outras coisas. E os meninos estão trazendo aqui, né? Foi Priscila que trouxe a primeira vez, né, quando a gente conversou, a prática como pesquisa em artes. É um novo método, quer dizer, diz que não é tão novo assim, que eu estava olhando aqui, né? É um método que vem, pelo que eu estou vendo aqui, é internacional, né? Está aqui, a prática como pesquisa é uma modalidade que vem sendo desenvolvida neste milênio como opção reconhecida no âmbito acadêmico internacional. E aí parece que vem desse Robin Nelson, né? Que deve ser um estadunidense, se eu não estou... É isso mesmo. Ele tem esse livro em inglês,
E pelo que eu estou entendendo, Ciane Fernandes traz para o Brasil, que é uma pesquisadora vinculada à UFBA, e aí ela vai trazer várias questões aqui que o pessoal falou para nós, né? Carol está querendo desenvolver. Aí seria como, pelo pouco que eu entendi, não sei se é isso, a sua própria prática artística como método de pesquisa. Você vai realizar a prática e essa prática será o seu próprio método e depois você vai escrever sobre isso. Falei direito, Jennifer? Sim, que bom, muito. Então, a gente não precisa se desesperar, a gente está. Não é que a gente está adiantado, né? Mas assim, a nossa primeira avaliação só vai ser dia 4 de janeiro, que é a do instrumento, que vocês vão aplicar um instrumento. Isso a gente já está conversando bastante sobre isso. Vocês vão me fazer um relato e depois a gente vai conversar sobre isso. Chorou tentando entender? Como assim? Nos vídeos que eu deixei no NEAD? Ficou complexo? Ai, eu ando me perguntando se eu falo muito difícil. Eu estou fazendo umas coisas na internet e tem gente dizendo que não entende muito bem o que eu falo. E olha que eu me esforço para não ser essas pessoas. Mas parece que não tem jeito, né? Essa sou eu. Diga, Alessandra, pode falar. Professora, eu vou ter que mudar minha metodologia de pesquisa, porque eu não tenho tempo para ir em escola, né? Eu estudo de manhã e eu trabalho de 2 às 20 horas. Eu não vou conseguir fazer essa visita em escola. Eu vou ter que mudar minha metodologia de pesquisa. Tá vendo? Gostaria, Para gostaria. isso que a gente tem que conversar, porque realmente o método tem que ser aquele que for o mais adequado para você. Não adianta você se colocar uma metodologia que você não vai conseguir cumprir. Eu até queria, né? Mas eu não tenho tempo. De segunda a sexta-feira, de tarde, eu tenho que estar lugar às 2 horas, às 20 horas. Né? Então, eu não vou conseguir ir nas escolas pessoalmente para poder realizar essa Então, no pesquisa. caso, uma escola seria suficiente, mas mesmo assim, pelo que eu entendo, não importa quantas sejam, você não tem condição de ir. Ok. A gente pode pensar se não vai ser uma pesquisa-ação. Aí eu não sei. E se fosse um projeto escrito? Qual que entraria nessa metodologia? Se for um projeto escrito? Não entendi, querida. Como assim, um projeto escrito? Se eu fosse fazer um projeto, por exemplo. Não, isso aí não é pesquisa. Não, né? Não. Isso é importante. Eu entendi. Você fazer uma proposta, né? Mas junto com a pesquisa que eu vou utilizar para poder fazer com relação à resolução que eu tive do meu instrumento que eu fiz, entendeu? Você tendo como resultado final um projeto para depois aplicar. Isso. Aí não serve, porque você tem que chegar a alguma conclusão. Você pode fazer uma pesquisa só bibliográfica. Você pode fazer, por exemplo, um estudo de caso. Você pode encontrar, e eu vi que tem na internet, você pode encontrar ações que foram feitas de introdução ao samba em escolas e fazer um estudo de caso dessas ações que já existiram. Eu achei esse quadro, acho que é melhor para mim. Tá, você acha algum projeto, alguma coisa sobre samba que existiu e foi feita, aí você vai ler, no caso aqui, sobre estudo de caso. A gente tem aqui, texto sobre estudo de caso. Você vai ler sobre estudo de caso para entender como é que você faz essa pesquisa, tá? Tá, beleza. Aí você vai descobrir, dá uma pesquisada, usa essa pesquisa booleana que eu coloquei aí para vocês, pesquisa projetos que fizeram a inserção do samba em escolas, né, no currículo, ou mesmo com eventos, ou sei lá,
e faz um estudo de caso sobre os resultados que essas pessoas obtiveram. Você pode entrevistar essas pessoas pela internet, você pode mandar um questionário para elas responderem, você pode fazer um monte de coisa. Aí eu penso que provavelmente para o que você quer pode te ajudar. Aí depois, com tudo isso feito, se você ainda quiser fazer um projeto e submeter a um FAQ, alguma instituição que patrocine para você aplicar, depois de formada, já chegar numa escola com esse projeto, aí tudo é possível. Tá bom, professora. Então tá. Lucas e Larissa e Jennifer querem falar um pouco sobre o projeto de vocês? Se não quiserem, também não tem problema. Vocês vão pensando aí, as coisas vão se formatando, porque para eu poder indicar o que vocês deveriam ler, eu preciso saber mais ou menos. Inclusive, quem vai assistir essa aula depois, me manda um inbox, né, uma mensagem privada, para eu dizer mais ou menos o que seria legal vocês lerem da nossa biblioteca, tá bom? Então, professora, a ideia lá é a mesma, né, que eu falei lá quando eu chego lá no privado, lá, né, falar lá da importância, né, tipo, da dança do Michael e tal, né. A única coisa que eu tô ainda tentando ver que, assim, tipo, para poder deixar ainda bem, tipo assim, tipo, já bem preparado, assim, para pesquisa, tipo, para ver, assim, onde que eu poderia fazer, assim, se eu que eu tava entre, tipo, fazer pesquisa, assim, interessante, assim, gente, assim, porque dança muito, assim, nas academias, assim, fora a escola também, tipo assim, e também para com a galera, assim, tipo, que conhece mais também, tipo, que eu sigo, assim, que gosta do Michael, né, para poder falar, né, tipo assim, da importância também, fora, tipo, do padrão educacional também, tá? Pensei muito nisso, só que não sei se, tipo, poderia ir, né, se eu não fosse por escola, né, mas eu tô meio que ainda vendo ponto nisso, mas o tema ainda é o mesmo, certinho. Eu estava aqui abrindo os textos porque eu acho, Lucas, que talvez para você pudesse funcionar falar sobre a história de vida dele em relação à dança. Que aí seria histórias de vida que você deveria ler, mas eu tenho que ter certeza do que eu estou te dizendo. Ó, o objetivo da história de vida é compreender a interação entre mudança social, vidas e ação de... Cadê, gente? Tá difícil de ler, porque isso aqui ela é uma imagem. De indivíduos e grupos. É isso. Por fornecerem dados conceituais, as histórias de vidas podem ser vistas à luz de padrões variáveis de tempo e espaço em testemunho e ação. Assim, a história de vida forma um encadeamento de transmissão social, um fio de vida coletiva complicado em continuidade social e histórica. Alguns pensadores afirmaram que a vida e as narrativas estão inextricavelmente relacionadas e que a vida humana se interpreta nas narrativas e por meio delas. Aí eu penso que seria interessante você falar sobre ele, né? Sobre a história de vida dele em relação à dança, porque a gente tem vários Michael Jacksons, né? A gente tem o Michael Jackson cantor, o Michael Jackson compositor, o Michael Jackson dançarino, o Michael Jackson compositor de danças, o Michael Jackson inovador nos videoclipes e o Michael Jackson pessoa complicada, né? Conturbada, com uma história de vida bem complicada. E aí eu faria esse recorte de olhar para a história de vida dele pensando só na dança, né? Como que ele aprendeu a dançar, quais são as referências de dança que ele tinha, quando ele começou a dançar, como é que era essa dança, como ela foi variando ao longo do tempo, como que ele muda a dança quando vem a linguagem de vídeo, né? Porque ele investiu pesado em videoclipe, ele inclusive mudou muito, né, a presença da dança em videoclipes. Ele foi uma das pessoas muito responsáveis pela inserção pesada de dança, né? Que parece que foi no Thriller, quando ele faz aquele filme longo
cheio de coisas, cheio de dança. Eu iria por aí, Lucas. E aí eu te recomendo ler, não sei se vai ser complicado, porque eu estava aqui vendo que esse texto sobre história de vida é muito bom, mas ele está em imagem, ele não está em PDF. Pode dar um trabalhinho de ler, mas está super gostoso para mim, né? Que adoro ler, de ler aqui. Aí ele mostra aqui como é que é feita a coleta de dados. Ó, a pesquisa de narrativa e história de vida adota em muitos casos um enfoque qualitativo para a coleta de dados, mediante entrevistas aprofundadas. Processo colaborativo requer confiança. Você não vai conseguir entrevistar pessoas, mas você pode encontrar pessoas falando dele. A gente tem por aí, pela internet, muita coisa, né? Você pode pegar entrevistas que já existem falando sobre ele. Pensa nisso e a gente vai amadurecendo. Não, tranquilo, perfeito, professor. Vou querer ler esse artigo então, imagem, mesmo quem seja imagem aí. Tá aqui no nosso acervo, tá? O nome é tipo expectativa, o que de vidas, exatamente? Oi? O nome? O nome do artigo aí. Tá, texto sobre histórias de vida e narrativa. Tá no nosso acervo textual dentro da nossa biblioteca. Sim. Lá no NEAD. Tá, tranquilo. Eu vou dar procurada aqui e baixar aqui certinho. Tá. Larissa diz que está tentando se localizar, é tudo muito novo. Estou começando com as leituras que me indicou na pesquisa bibliográfica ainda, mas vou ver sobre os métodos, ainda não me decidi. Ok. Eu vi que você falou que vai estar no nosso grupo de estudos sobre dança do ventre. Está acontecendo toda sexta-feira, está super rico. A gente leu sobre a tese da Roberta Salgueiro, que é sobre a dança do ventre como prática transnacional. E a gente pegou especificamente um trecho sobre o ensino, a transmissão da dança do ventre no Brasil. E há pedidos, não sei, eu vou ainda dar uma olhada no que a gente vai fazer essa sexta, mas houve um pedido de uma das pesquisadoras para a gente entrar nos textos do Rossan Ramsey, que pode te ajudar bastante, que ele fala sobre a relação da música com a dança. Vamos ver. Mas ainda não fechei, que eu acho que eu estou preferindo continuar um pouco mais na tese da Roberta. Falta só Jennifer falar um pouco do que pretende pesquisar para ver se eu consigo ajudar. Se ainda não tiver fechado o tema, só não quero que você fique chorando, tentando entender as coisas. Você me mande, quando estiver chorando, me mande mensagem. A gente combina, eu abro essa sala num outro horário fora do horário de aula para atender você individualmente, tá bom? Não quero ninguém chorando, Deus me livre. Pessoal, então é isso. Acho que ficamos por aqui. Se não houver mais intervenções, questionamentos, angústias, dúvidas, eu posso finalizar a gravação. Se alguém quiser falar alguma coisa fora da gravação,